Olá, boa noite. Meu nome é Camila, eu sou aqui do Ministério Esperança de Israel e hoje nós vamos falar sobre o nosso tema do mês de agosto, que é sobre dinheiro. Vamos continuar falando desse tema do mês de agosto. E a palavra de Deus, ela possui, a Bíblia, ela possui diversos aconselhamentos do Senhor, de Deus, para nós, como seus filhos, de como nós devemos lidar com o dinheiro. E hoje nós vamos ver alguns desses conselhos. A primeira forma de lidar com o dinheiro é uma forma ensinada como contentamento. A palavra de Deus diz no livro de 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 6 a 10, exatamente assim. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele, tendo, porém, sustento, e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E é nessa cobiça alguns se desviam da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Contentando-se com aquilo que é suficiente para que você viva, suficiente para que você progrida, suficiente para que você mantenha todos os seus dias e consciente de que aquilo que você trouxe, que é exatamente nada, é com aquilo que você vai partir, com exatamente nada do que é deste mundo. Uma outra forma também da gente lidar com o dinheiro ensinada pela Bíblia é com essa consciência de que nós não somos donos do dinheiro que há neste mundo. Veja, nós estamos aqui mais como administradores desses recursos. E a palavra de Deus que está no livro de Salmos, capítulo 50, versículos 10 a 12, diz exatamente assim. Porque meu é todo o animal da selva, e o gado sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes, minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois meu é o mundo e toda a sua plenitude. Tudo aquilo que há debaixo dos céus, acima dos céus e debaixo da terra pertence ao Senhor nosso Deus. De todas as coisas que existem, tudo há que é propriedade do Senhor. Então, nós somos apenas gestores, administradores, multiplicadores daquilo que há sobre essa terra. Ao dinheiro também, uma outra forma, de pensar nele como recurso é não confiar nele. O que eu quero dizer com isso? Não depositar toda a nossa confiança nesse recurso. Ele é apenas isso, um recurso. Como eu disse no vídeo anterior, na semana passada, o dinheiro por si só ele não é bom e ele também não é ruim. Ele não protege ninguém, ele não salva ninguém, ele não liberta ninguém. Ao contrário, todas essas coisas quem faz é Deus. E isso a palavra nos ensina no livro de Salmos, no capítulo 54, versículo 4, que diz assim: Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor está com aqueles que sustêm a minha alma. E confiando no Senhor Deus, confiando e reconhecendo que Ele é o dono de todas as coisas, oremos e devemos sempre orar sobre todas as nossas decisões e principalmente as financeiras. E a palavra também declara isso no livro de Provérbios. Provérbios é um livro extremamente rico de aconselhamento. E no livro de Provérbios, no capítulo 16, versículos de 1 a 3, diz assim: Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor lhe pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Rico, não é verdade? De todas as preparações do homem, o coração do homem planeja, mas é o Senhor que, se for da vontade dele, dá o efetivo crescimento, a efetiva direção, a efetiva resposta. De uma forma extremamente prática, a Bíblia ela demonstra as instruções do Senhor, de como nós realmente devemos evitar e como devemos evitar de considerar o dinheiro como a nossa prioridade de vida, como nosso foco central. Ele é importante, mas ele não é o foco central
da vida nesta terra. E é verdade, não vamos negar a importância do dinheiro, mas não vamos qualificá-lo como uma coisa mais importante nos nossos dias, na nossa vida nesta terra. E é um recurso a utilizar, né, de uma forma sábia, como está declarado em diversos versículos na palavra de Deus. Mas eu vou detalhar aqui para você nessa noite apenas 12 conselhos. Existem diversos, existem mais de 45 versículos na Bíblia sobre dinheiro, sobre como lidar com dinheiro, sobre parábolas e sobre metáforas e aconselhamentos. Mas, assim, eu compilei esses 11 e vou passar para você, e eu espero que assim como eles foram e têm sido bênção para mim, que eles possam ser para você também nessa noite. Vamos lá? Conselho número 1. Aquele que observa a palavra da verdade, a Bíblia, ele deve se manter no que a gente chama azul. A sua vida financeira ela tem que estar no azul, ou seja, você tem que fugir do endividamento e do calote, porque isso é bíblico. No livro de Romanos, capítulo 13, versículo 8, diz assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Não é desejo do Senhor que você que crê no Senhor Jesus Cristo esteja endividado, esteja com problemas de liquidez, de pagamento, esteja negativo, trabalha e não consegue utilizar o fruto do seu trabalho. Então, esse é o conselho número 1. Conselho número 2. Evitar empréstimos com juros altos e taxas abusivas, sem saber como você vai realizar esse pagamento, como é que você vai pagar essa conta toda que você fez. Ou seja, tomar crédito, né? Tomar empréstimo sem realmente sentar, analisar, calcular e avaliar. Isso é uma prática que é contrária à palavra de Deus. Tomar empréstimos com juros altos e taxas abusivas sem análise, sem consideração, sem avaliação, pelo rompante. A palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 22, versículos 26 a 27, diz assim: não estejas entre os que se comprometem e entre os que ficam por fiadores de dívidas, pois se não tens com que pagar, deixarias que te tirassem até a tua cama de debaixo de ti? Pesado, não é verdade? Mais puro, direto e perfeito. O terceiro conselho que existe na palavra de Deus compilada, né, é fazer um planejamento financeiro. Isso é uma coisa sagrada. Planejamento é uma palavra bastante importante na palavra de Deus em praticamente todos os livros da Bíblia. E se lembre, o dinheiro ele é apenas um recurso e para a gente cabe apenas a administração. Então, planejar e gastar conscientemente mantém um fluxo saudável. No livro de Lucas, no capítulo 14, nos versículos 28 a 30, diz assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Tudo aquilo que é analisado, é planejado, lógico que existem intempéries, né? Existem dificuldades, existem algumas situações fora de percurso, mas tudo aquilo que é muito bem planejado e organizado, ele tem um começo, meio e fim. E a palavra de Deus, nada fica por ser concluído, tudo tem um começo, meio e fim. Por isso esse é o nosso terceiro conselho. Nosso quarto conselho: evitar gastos por impulso, gastos desnecessários. A economia, né, finanças, dinheiro, ele é puramente emocional. Então, evitar gasto por impulso significa que você tem que se dominar, né? Dominar o seu nível de ansiedade, pensar antes de agir. E a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 2, diz assim: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Ou seja, por que gastar com aquilo que na verdade não tem na aplicação prática alguma? Todo recurso que é desperdiçado, porque isso é entendido como desperdício na palavra de Deus, ele é recurso que vai faltar de alguma forma, porque ele não foi usado por um objetivo adequado.
E por isso, esse é o nosso conselho número 4. Nosso conselho número 5 é evitar gastar rapidamente os recursos. Antes, parar, planejar e poupar sempre uma parcela pequena, que a gente conhece, né, no nosso dia a dia como aquela reserva de emergência. Mas você já reparou que na nossa vida, no dia a dia, é muito mais rápido gastar e é muito mais demorado poupar, formar essa reservinha? Pois é porque a ansiedade, né, o nosso eu, ele quer que nós esgotamos as coisas, ele quer que nós liquidamos, que nós realizemos, que nós curtamos o agora. E isso vai completamente ao contrário da palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela nos recomenda temperança, ela nos recomenda controle, ela nos recomenda reflexão e ela nos recomenda principalmente que nós enfrentemos essa nossa necessidade de fazer o que nós queremos e façamos o que nós precisamos e o certo a se fazer. No livro de Provérbios, mais uma vez, extremamente rico esse livro sobre conselhos, no Provérbios 21:20 diz assim: tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os esgota, porque tudo aquilo que ele tem, ele gasta. Conselho número 6. Aplique o seu dinheiro para que as suas reservas gerem rendimentos e assim no momento da necessidade você tenha o necessário para lhe socorrer. Esse é o objetivo fim da aplicação, esse é o objetivo fim da reserva, né, de emergência. É você ter ali, você não viver observando e querendo que aquele dinheiro cresça cada vez mais sem utilizá-lo e sim ter no momento de necessidade, no momento de apuro, ou até num projeto futuro de aposentadoria, você tem aquele valor ali reservado, você não fica desamparado financeiramente. No livro de Mateus, capítulo 25, versículo 29, diz assim: porque a qualquer que tiver será dado, terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Porque todo aquele que tem, retém, reinveste, aplica, aprende, ele multiplica, e todo aquele que só recebe, gasta, ele não tem um fluxo de retenção, ele não tem um fluxo de multiplicação. Então é como se tudo aquilo que ele tem, até o que ele não tem, seja tirado dele, seja esgotado dele. Conselho número 7. Não tenha preguiça de trabalhar. O sonho de todo mundo é ficar rico e não precisar fazer mais nada. Isso é contrário à palavra de Deus. Uma das maneiras mais eficientes de se prosperar é trabalhando, né? Não existe riqueza rápida e fácil. Existe uma expressão que diz: não existe almoço grátis. É exatamente isso. Perseguir essa ideia de que riqueza rápida, fácil, sem esforço ou com menor esforço é uma ideia que só traz desilusão e só traz prejuízo. O Senhor, ele abençoa as mãos daquele que com seu trabalho constrói, se esforça para ter o necessário para si e para sua família. O livro de Provérbios, mais uma vez, no capítulo 6, versículo 9 a 11, diz assim: ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco a dormir, um pouco a tosquenejar, um pouco a repousar de braços cruzados. Assim sobrevirá a tua pobreza como meliante e a tua necessidade como um homem armado. Conselho número 8. Fuja do dinheiro fácil. Ele não existe. A palavra de Deus diz que o nosso trabalho é a fonte dos nossos recursos. Qualquer outra coisa diferente do trabalho, do esforço, é promessa que acoberta golpes e crimes. No livro de Salmos, capítulo 111, versículo 5, diz assim: o homem bom se compadece e empresta, disporá as suas coisas com juízo. Conselho número 9. Não sonegue impostos. E isso é bíblico. No livro de Romanos, no capítulo 13, versículo 7, diz assim: portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra,
honra. É a palavra de Deus uma vez mais dizendo que nós devemos fazer o certo, ainda que ninguém mais faça ou que todo mundo dê um jeito de não fazer. O certo pelo certo, a lei pelo cumprimento da lei, porque nós observamos aquilo que é verdade, não aquilo que nós gostaríamos de fazer, né? Conselho número 10. Esse é o mais interessante de toda a Bíblia, porque é muito incomum as pessoas lembrarem disso ou até relembrarem disso ou comentarem isso. E é mais interessante no nosso dia de hoje, porque ainda é muito comum essa prática. O conselho número 10, ele nos alerta para evitarmos sermos fiador de alguém. O fiador, ele é colocado como um corresponsável numa compra, numa dívida, numa situação de aluguel. E de uma forma, você não depende de si mesmo, você pode ser corresponsabilizado pela atitude, pelo temperamento ou até pelo caráter de alguém. Então, por isso, o Senhor, ele declara para que nós evitemos ser fiador de alguém, porque cada um tem que levar sobre si as suas responsabilidades. Né? O livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 18, diz isso. O homem falto de entendimento compromete-se, ficando por fiador na presença do seu amigo. E ele pode acabar ali lesando todo um patrimônio de uma vida por conta de um relacionamento, de um gesto. Esse gesto por si só, ele pode ser o depredador de toda uma provisão de uma família. E o Senhor não se agrada disso. O Senhor não se agrada dessa forma de auxílio, né? Antes que nós amemos uns aos outros e nos apoiemos em amor, mas na questão de fiança, de ser fiador, a palavra de Deus nos exorta a não realizar. No conselho número 11, diz assim: construa uma herança aos seus filhos. Sabemos que hoje em dia isso é cada vez mais difícil, né? Mas, sem dúvida, se nós seguirmos passo a passo os conselhos do Senhor, principalmente relacionado, né, nesse nosso aspecto do vídeo, a finanças, nós sabemos que, com efeito, a provisão, ela vai conseguir ser construída, amparada na palavra do Senhor. E a segurança da sua família, ela vai ser estabelecida, pelo menos ali com um mínimo, para que eles tenham provisão, né, de segurança de bens materiais ou até de dinheiro. Provérbios, no capítulo 13, versículo 22a, diz assim: o homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos. E o nosso conselho número 12 é empreendedorismo. O empreendedorismo, assim como o modo de trabalho tradicional, eles são ambos estimulados pelo Senhor através da palavra, né? Seja da forma que você encontra a sua vocação, seja como autônomo, seja como contratado, seja como empreendedor, não importa. O que importa e o que é importante aos olhos do Senhor através da palavra é você ser produtivo e não entregue à preguiça. No livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11, diz assim: e procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado. Eu espero de todo o meu coração que essa palavra ela tenha sido bênção para você nessa noite, assim como ela tem sido para mim. Eu agradeço muito a sua companhia até aqui e eu te digo, nos vemos na próxima quinta, se o Senhor assim permitir, falando um pouquinho mais sobre dinheiro à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus. Deus abençoe a sua noite.